Podemos abrir a palavra de Deus novamente no livro de Esdras. Estamos seguindo a nossa série expositiva de ponta a ponta neste livro. Hoje nós vamos encerrar este livro, o livro de Esdras, partindo logo em seguida para Neemias na semana que vem, sabendo que é uma história só, né? Uma relação de continuidade aqui. Nossas crianças já têm a sua folhinha separada. Eu peço que a sua folhinha, criança, seja dividida em 4 partes, tá? Daquele jeitinho, dobra no meio de novo. Você tem 4 partes perfeitas aí diante de você, ok? Vamos abrir então no capítulo 9 do livro de Esdras. Nós vamos ler o capítulo 9 e parte do capítulo 10. Leiamos então a palavra de Deus. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum?
Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 ou 2 dias, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no 10º dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No 1º dia do 1º mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Nós temos a relação desses homens e o último versículo do livro termina assim: todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Que Deus nos abençoe nesta meditação. Irmãos, chegamos ao final deste livro de Esdras e eu pergunto a vocês: essa história teve um final feliz ou triste? Terminou bem ou mal? Eu não vou responder agora, não seja precipitado ao responder também. Vamos refletir juntos sobre o texto e chegaremos juntos então a uma resposta. Muito bem, nosso texto começa com depois que foram feitas essas coisas, ou seja, tudo aquilo que vimos ao longo dos capítulos 7 e 8, a reconsagração do povo a Deus. Mas aqui o texto começa com um problema. Alguns desses homens, alguns desses chefes e líderes vieram até o gabinete de Esdras, e você pode imaginar a cena. Eles chegam lá, batem na porta: Esdras, precisamos conversar com você.
Os ombros estão caídos, cabeça baixa, não parece ser boa coisa. Esdras recebe aqueles líderes já sentindo um certo clima pesado, estranho, até que um porta-voz quebra o silêncio e declara aquilo que nós lemos nos versos 1 e 2. Esdras, nós pecamos, nós infringimos a lei do Senhor, casando-nos com mulheres de povos repugnantes, de práticas repugnantes, idólatras, que sacrificam seus filhos no fogo, que praticam imoralidade. E pior, Esdras, está ruim, vai piorar. Quem está à frente disso tudo são os líderes e os oficiais. E a pergunta é, isso era grave? E pela reação de Esdras, você já pode responder que sim, evidente que sim. Evidente que sim. Havia uma prescrição na lei de Moisés, tanto em Êxodo, ou seja, assim que eles saíram do Egito, como também em Deuteronômio, aquela geração que nasceu no deserto, recebendo novamente a instrução da lei. Então, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, havia essa prescrição clara da lei de Deus. Não se casem com aquelas pessoas. Os filhos não tomem filhas deles para suas mulheres, e as filhas de Israel não tomem filhos desses povos para serem seus esposos. E por quê? Deus dá ainda a razão para isso. Diz Deuteronômio, por exemplo, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então, qual era a razão desta proibição de casamentos mistos? É porque junto com a esposa ou com o marido, no enxoval do casamento, viria o ídolo, ou os ídolos. Então, você imagina a esposa recém-casada, cananita, abre a sua bagagem e diz, amor, essa estátua de Moloque ficaria tão bem na nossa sala, não é verdade? Combina com nossa cortina. Uau, não sabia disso? Pois é, não deu atenção à lei de Deus, mas é isso que aconteceria. É isso que aconteceria. Então, criança, o seu primeiro desenho aí para você gravar bem isso, esse princípio, você vai desenhar duas alianças separadas, não juntas como a de casal, duas alianças separadas e vai escrever embaixo, a igreja não se casa com o mundo, não temos parte nessa relação, e nós vamos chegar nisso já já. Como é que Esdras reagiu à notícia? Você imagina eu e o pastor John recebendo a notícia de um pecado congregacional, ele rasgando a sua barba e eu os meus cabelos, porque nenhum de nós dois daria para rasgar a barba e cabelo ao mesmo tempo, por razões óbvias, né? Ok? Ele não está aqui, eu perdi a oportunidade de fazer a graça com ele presente, mas enfim. Esdras reagiu desse jeito, é um jeito um tanto assustador. Você imagina alguém fazendo isso, rasgando roupa, rasgando barba, deve ter doído absurdamente. Sem cera, tá, gente? Não foi uma depilação aqui, né? Foi uma coisa assim, visceral. Mas por que ele fez isso? Meus irmãos, quando a santidade do povo de Deus é violada, quando a santidade da igreja é tocada, não é hora de celebrar, não é hora de sorrir, é hora de lamentar, e lamentar profundamente. Esdras reagiu como alguém que, como ele mesmo diz aqui no texto, treme diante das palavras do Deus de Israel. Então, quando o assunto é santidade do povo de Deus, não é a hora de fazer meme, compartilhar vídeos esquisitos, rir da tolice, da impiedade, dos absurdos que a igreja faz. É hora de sentar e lamentar, é hora de chorar, é hora de perguntar a Deus, Senhor, como nós chegamos a isso? Sendo a Tua palavra tão clara, tão cristalina diante dos nossos olhos.
Agora, num contexto mais próximo de nós estamos falando aqui de casamentos, de relações interpessoais. Nós cremos, sim, que o Novo Testamento dá fundamento para que nós reprovemos os casamentos mistos, casamento entre um cristão e um descrente. Isso também traz consigo a ameaça de um culto dividido, de uma casa dividida. Isso é muito claro na palavra de Deus. Não divida o seu culto com alguém que não crê no seu Deus. Então veja, essa é uma questão pessoal, mas também é uma questão coletiva, de toda a igreja. Então devemos lamentar quando um jovem ou uma jovem se encanta por alguém que não tem antecedentes criminais, tem um bom contra-cheque e uma família limpinha, mas que não é crente, não rendeu seu coração a Cristo. Um dia esse coração vai revelar um ídolo que vai competir com a fidelidade a Jesus Cristo. Então não crie expectativas. Ele vai mudar, ela vai mudar. Não, comece certinho, comece obedecendo a palavra de Deus. Mas quando olhamos para a igreja e vemos o casamento misto do púlpito com o divã, ou com a escola de treinamento, da adoração com o show, nós lamentamos e oramos ou nos divertimos com isso? Se homens e mulheres crentes devem ter os seus noivo e noiva, a igreja também tem um que é fiel, que é Jesus Cristo. A igreja é chamada a noiva de Cristo, portanto não há lugar para outros pretendentes na vida do povo de Deus. Nós nos consagramos plenamente a Ele. E aqui nós entramos no coração desse texto, a oração do homem de Deus, a oração de Esdras. Então, crianças, no segundo quadrinho aí você vai desenhar um coração e dentro dele vai escrever: a oração é de coração. E essa é a única oração que Deus reconhece e responde, não é verdade? É a oração que brota de uma alma rendida a Ele. Essa oração é extensa, eu quero me deter em 3 pontos aqui. Se você ouviu atentamente a leitura, você vai reconhecer esses 3 pontos que eu quero destacar dessa oração. Primeiro, não há um só pedido aqui. Percebeu isso? Não há uma petição sequer de Esdras. E a gente já espera isso, porque logo no início ele diz: Senhor, eu não tenho nem coragem de elevar os olhos para Ti. Antigamente o judeu orava não de olhos fechados, mas de olhos abertos, com a cabeça erguida e as mãos erguidas aos céus, um pouquinho diferente do que é o costume nosso, né, que curvamos a cabeça, fechamos os olhos, mas eles oravam assim. Esdras sequer tinha coragem de fazer isso, quanto mais de pedir alguma coisa. Essa é uma oração puramente de confissão e de lamento. Isso é importante para nós. Por quê? Isso nos ensina que oração não é uma espécie de lista de reivindicações, ou de compras, ou de metas, ou de alvos, que você apresenta a Deus pedindo a Ele uma espécie de carimbo. Ó, está aqui, ó, aprovado. Não. Esdras não rasgou apenas as suas roupas e os seus cabelos, ele rasgou o seu coração diante de Deus. Ele colocou para fora tudo aquilo que estava dentro dele, num lamento profundo, por causa da santidade do povo. Isso é oração. Isso é oração. O que nos leva a um segundo ponto, que ao fazer isso, ao confessar, ao relembrar determinadas coisas, você instrui o seu próprio coração. A oração não é uma lista de reivindicações e de compras, e nem serve tampouco para manipular a Deus, não serve para mudar os planos de Deus, mas serve para mudar o nosso próprio coração diante dele. Então, Esdras relembra quem Deus é, o que Ele fez,
libertando, preservando o remanescente. Mas lembra também o quanto aquele povo tem sido constantemente desobediente ao Senhor. Ele afirma, traz diante de si o fato claro de que aquele povo merecia a punição, o castigo, mas que também estavam diante de um Deus que é graça, misericórdia. Então, meus irmãos, ele mostra uma consciência clara da traição do povo, da punição que o povo merecia, mas também do quanto Deus é bom, do quanto Deus é paciente com os pecados. Então isso é importante para nós, porque em oração nós devemos nos lembrar de Deus como um santo juiz, mas sem nos desesperarmos por causa do nosso pecado. Em oração nós devemos nos lembrar de Deus como um Pai de amor, mas sem nos acomodarmos em nossos pecados. Então, lembrar de Deus como juiz não deve nos fazer desesperar, ficarmos sem esperança por causa dos nossos pecados. Mas lembrar de Deus como um Pai amoroso não significa que agora podemos relaxar na santidade e nos acomodarmos ao nosso pecado. E uma última lição dessa oração. Esdras permite que a palavra de Deus conduza a sua expressão em oração, conduza as suas palavras. A palavra de Deus conduz os seus pensamentos. Nós vemos isso especialmente nos versos 11 e 12, quando Esdras cita a Bíblia. Quando Esdras fala para si mesmo, ele não está instruindo Deus, Deus não precisa ser lembrado da sua palavra, ele está instruindo o seu coração a respeito da palavra de Deus. A palavra está conduzindo esta oração. Ele lembra a prescrição da lei. Olha, o Senhor já tinha nos falado a respeito disso. E é isso que vai nortear seu pensamento e suas reflexões. Então, meus irmãos, como tem sido a prática da nossa oração? Sabendo que ela não muda os planos de Deus, não o pressiona, nem intimida aquele que é Senhor. Sabendo que a oração, ela nos transforma e transforma os que estão ao nosso redor, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Você confessa os seus pecados ou relaciona desculpas para o seu pecado? Você rasga o seu coração diante de Deus ou o endurece mais ainda para a sua própria perdição? Você tem a palavra de Deus norteando as suas orações ou você já tem o seu texto pronto, com a pretensão de apresentar ao Senhor e receber o carimbo dele de aprovado? A oração de Esdras é uma tremenda lição para nós. E nos ensina a lamentar, nos ensina a confessar, nos ensina a priorizar o que Deus já falou primeiro, antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios. E qual foi o resultado dessa oração? Lembra que eu disse que ela muda os que estão ao redor? O povo se juntou a Esdras. Capítulo 10 começa assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, ou seja, as pessoas podiam vê-lo, uma grande multidão de israelitas, e aqui homens, mulheres, crianças, todo mundo começou a se juntar. Esdras parece começar a ouvir outro choro, o pessoal soluçando, algumas vozes tímidas ao seu redor. Opa, tem gente aqui, tem gente aqui. E o que eles fazem? A mesma coisa que o líder fez, confessam os seus pecados. Fomos infiéis ao Senhor. É isso mesmo, Esdras, você tem razão em tudo que você está dizendo. Você imagina a multidão confessando o pecado. Mas o mais importante aqui da narrativa não é só isso. Eles não pararam aqui, eles foram adiante, eles não pararam na confissão, porque pecado confessado é pecado tratado, Deus está tratando, mas pecado confessado é pecado abandonado. Então não adiantaria nada essa confissão dela, esta oração, esse choro, se eles não tomassem uma atitude custosa, terrível para alguns, que era agora despedir aqueles infiéis
tirá-los do meio do povo de Deus. Isso teve seu preço. E abandonar o pecado requer uma firmeza, uma convicção e uma coragem que muitas vezes nós não temos. A força para obedecer ao Senhor não pode vir do nosso poder, porque na primeira queda você vai se desesperar. Até mesmo a força que Ele nos dá, a convicção que Ele nos dá, a coragem que Ele nos dá, é um ato de graça, mas requer isso. Abandonar o pecado não é fácil. Confessá-lo, Deus trata, e nós cremos nisso, mas precisamos abandonar. Então, crianças, escrevam aí na sua terceiro quadrinho, bota assim, em cima, pecado, e puxa 3 setinhas, ou bota um embaixo do outro, confessado, tratado, abandonado. Pecado, confessado, tratado e abandonados. E não foi fácil o que aqueles judeus fizeram. Aqui fala especialmente dos homens abandonando as mulheres. Provavelmente havia, o caso oposto. Por que não foi fácil? Porque Deus abomina o divórcio. É algo que Deus não se agrada. Jesus vai falar para os mestres da lei no Novo Testamento que Moisés só deu a permissão de carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Que isso não é plano de Deus. O plano de Deus está em Gênesis. Que o homem deixe a sua casa, se una à sua mulher, sejam uma só carne, exclusivamente e para todo sempre. Deus tolerou essas coisas por causa da dureza de coração do cristão. Paulo, quando vai instruir os coríntios, ele diz: olha, você que se converteu depois do casamento e o seu cônjuge ainda é descrente, mantenha esse casamento. Permaneça fiel ao seu cônjuge. Homem ou mulher, se converteu e o outro ainda não, mantenha o seu casamento firme. Dê bom testemunho, a não ser que o outro queira se divorciar. É uma questão do outro. 1 Coríntios 7 fala disso. Mas aqui, meus irmãos, a questão era essa identidade do povo. Novamente, casar-se significava trazer toda a idolatria dos povos cananitas. E sim, a cena é triste. Você imagina despedir a sua família, filhos. O texto não diz sequer qual foi o destino dessas pessoas. Nós não sabemos. Provavelmente voltaram para a casa dos pais, para a casa de origem, mas não sabemos. Não foi algo fácil. Foi triste, foi terrível, porque fazer a vontade de Deus às vezes é algo custoso. Você é chamado a abandonar tudo neste mundo por amor a Cristo, e isso custa demais, não é fácil, requer algo que não vem de nós, não vem só da nossa boa vontade ou nobreza de caráter. Se não for pela graça de Deus, nós estamos perdidos. Afinal de contas, esse livro terminou bem ou mal? Aparentemente nós vemos um anticlímax aqui, né? Estava tudo indo tão bem e de repente, puxa vida, que problemão. Nós achávamos que eles não iam aparecer, mas apareceram. Mas deixa eu tentar apreciar a questão de um outro ângulo aqui. E eu vou fazer isso a partir de um exemplo. A Operação Lava Jato no Brasil. Quando a Lava Jato começou a descobrir coisas, denunciar políticos, empresários, pergunto, o fato deles terem descoberto isso tudo, esses esquemas criminosos, indica que a corrupção no Brasil aumentou ou que o Ministério Público e a polícia fizeram o seu trabalho melhor? Talvez a segunda opção, porque corrupção sempre houve. Mas agora estão descobrindo, estão trazendo à tona, a sujeira está vindo. Abriram a caixa de esgoto do país, estão aparecendo as coisas. Então eu te pergunto, o fato deste povo ter confessado os casamentos mistos revela exatamente o quê? Que o pecado do povo aumentou ou que o pecado existente foi trazido à tona e descoberto, e desvendado e revelado?
Eu acho que é a segunda opção. Por quê? Os casamentos não ocorreram enquanto Esdras estava lá. Ele estava lá, sabe há quanto tempo? Mais ou menos uns 5 meses. E aqui já fala de filhos, famílias formadas. Quando essas pessoas se casaram? Antes de Esdras ter chegado. Antes dele ter chegado a Jerusalém. E o que aconteceu com a chegada de Esdras a Jerusalém? Lembram de Esdras 7:10? Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, praticar e ensinar. Meus irmãos, Esdras chega em Jerusalém com a lei debaixo do braço e começa a ensinar a lei. Começa a ensinar a lei, ensinando a lei. E sabe o que a lei faz? Ela começa a penetrar no fundo dos corações cheios de pecado, começa a desvendar, começa a tirar, começa a rasgar o véu, e aquele povo não se aguenta diante das flechas certeiras da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo sobre os corações, e chegam essas, nós precisamos confessar o nosso pecado, a nossa culpa. O que aconteceu, meus irmãos, os capítulos anteriores para cá, não foi um aumento do pecado, mas foi uma ação eficaz da palavra de Deus e do Espírito Santo sobre corações em pecado. Da mesma forma como após a Lava Jato não aumentou a corrupção, mas ela só trouxe à tona a corrupção já existente há muito tempo. A palavra despertou. A palavra tocou o coração deles e mostrou a culpa. A palavra despertou as consciências antes mortas pelo pecado, mas agora avivadas pela graça de Deus. Então, crianças, seu último desenho é um outro coração com uma flecha assim acertando ele. Você vai escrever na flecha assim, ó, palavra de Deus, porque ela é uma flecha, ela é uma espada que revela o nosso coração, revela o que está lá dentro e nos leva a uma vida de quebrantamento e confissão. Então, meus irmãos, se a igreja começar a confessar os seus pecados, não ache que tudo está perdido, não pense que, oh meu Deus, problemas, final infeliz, tristeza, tragédia. Não, pense ao contrário, graça. Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, que não permitiu que aquele pecado continuasse abrigado no coração do povo. Deus é tão bom, que não permitiu que aquele povo fizesse as pazes com o seu pecado e com a sua desobediência. Então, meus pais e mães aqui presentes, se um dia seu filho confessar algo terrível na sua frente, não pense, tragédia, meu mundo acabou. Pense ao contrário, graça. Deus está mostrando e revelando a culpa, é hora de tratar e é hora de abandonar. Meus irmãos, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de graça, Deus nunca vai deixar que o seu povo se afunde na tragédia. Aqueles que são dele vão experimentar o confronto necessário da palavra de Deus e vão trazer isso à tona para que o pecado seja tratado, para que o pecado seja abandonado. Então, se você está vivendo um desses momentos aparentemente trágicos, tristes, encare-os como uma tremenda oportunidade para que Deus faça algo na sua vida e no seu coração, para que Deus traga à tona algo escondido dentro de você. Ou como disse certa vez alguém, que eu não lembro quem, momentos graves podem ser momentos grávidos, cheios de oportunidade. Onde antes podia haver morte e desespero e desesperança, Deus pela sua graça pode trazer vida. Deus pela sua palavra pode trazer iluminação às mentes. Deus pode nos despertar e nos levar a um sincero arrependimento. Meus irmãos, não foi exatamente isso que Deus fez na cruz do Calvário? Aquilo que parecia trágico, aquilo que aos olhos dos homens era horrível, aquilo que diante dos discípulos de Jesus foi o fim, aquilo que representou dor, humilhação, escárnio e morte, Deus transformou no caminho da nossa salvação.
Deus, depois de 3 dias daquela cena grotesca, iluminou um túmulo escuro e trouxe de lá o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus é especialista em reverter as tragédias do nosso pecado e derramar graça sobre nós para que nos arrependamos. Deus é mestre em virar a mesa e Ele fez isso com o seu Filho Jesus Cristo. A cruz, 3 dias depois, se transformou no túmulo vazio. Deus escreveu uma outra página na nossa história. Não uma página de morte, de humilhação, violência, sangue, mas uma página de vitória e de vida. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele subiu aos céus e Ele enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que nos guia em toda a palavra, o Espírito Santo que nos ensina a orar, o Espírito que nos aponta para Cristo novamente, o Espírito que nos quebranta, que nos leva a uma vida de arrependimento e de contrição, o Espírito que aviva a igreja por meio da palavra, da oração, do arrependimento. Meus irmãos, é isso que nós ansiamos. Então não deixe que as aparências te enganem, não deixe que o final do livro de Esdras te engane. A última palavra de Deus é uma palavra de esperança, é uma palavra de restauração, é uma palavra de vida. Deus transforma a tragédia do nosso pecado em vida abundante. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos na Tua palavra, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E a Tua palavra nos instrua, nos confronte, nos aprume e nos leve a uma vida santa. Reveste-nos, Senhor, do Teu poder para que abandonemos por completo o pecado que ainda nos assedia, que ainda é abrigado em nossos corações. Que haja choro e lamento, ó Deus, pelo estado da Tua igreja, e que o Teu Espírito avive a chama, Senhor, sopre nas brasas, ó Deus, que estão prestes a apagar, e traz de volta, traz à tona, Senhor, numa igreja viva, consciente da Tua imensa graça e favor, também da nossa limitação, insuficiência e pecaminosidade. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e continua nos instruindo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.